Olá Programmaker, seja bem-vindo a mais um vídeo do Inteliologia. Meu nome é Bruno Rodrigues e nesse vídeo a gente vai aprender a criar o efeito de texto sendo digitado, como esse aí que você está vendo aí agora na tela. A gente tem aqui uma palavra que é fixa, mas tem outra parte do texto que é dinâmica, ou seja, ela fica mudando à medida que o cursor apaga ela e aí quando ele volta, ó, ele já vem com a outra frase. Muito simples fazer isso e a gente vai utilizar apenas HTML e CSS. Então vem comigo que no caminho eu te ensino como criar o efeito do texto sendo digitado. Muito bem, esse efeito aqui é bem simples, né? A gente vai utilizar apenas HTML e CSS, mas é muito importante que você preste atenção, principalmente no CSS. Como o efeito é aplicado todo lá dentro do CSS, é importante que a gente entenda como é que ele vai funcionar, como é que a gente vai mexer para que esse efeito funcione de fato, beleza? Então aqui dentro do HTML, a gente vai precisar fazer o seguinte. Primeiro eu vou criar uma div e vou atribuir uma classe para ela. A classe eu vou colocar apenas txt animado, mas aí você coloca a classe que você quiser. Aí o conteúdo dessa div vai ser a palavra que vai ficar fixa lá no seu site. No caso eu vou colocar apenas a palavra você, mas aí você pode colocar o que você quiser. Se o seu site for voltado para vendas, você pode colocar alguma coisa relacionada a vendas. Se for para marketing, pode colocar algum texto relacionado a marketing. Aí fica a seu critério. E para criar as palavras que vão ficar dinâmicas, né, que vão desaparecer e vai aparecer outra, a gente vai criar um spam. Então eu vou colocar aqui um espaço e vou digitar a tag spam. E aí ela vai ficar vazia mesmo. E pronto, no HTML, a estrutura que a gente vai usar é essa daqui, beleza? Agora a gente vai partir para o CSS para a gente criar as funcionalidades para que o texto fique animado. Dentro do CSS eu já apliquei algumas estilizações apenas para ficar melhor para a gente enxergar aqui no vídeo, beleza? Se você quiser fazer igual, basta você pausar aí o vídeo e copiar esse código aqui. Agora é que a gente vai partir para o texto dinâmico, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar a classe txt_animado. Então eu vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui no CSS e vou chamar ele .txt_animado. Aqui eu vou aplicar algumas configurações gerais, como por exemplo o tamanho da fonte. Vou colocar um font size de 45 pixels, aí você coloca o tamanho que você quiser. E eu também vou determinar o peso da fonte. Vou colocar aqui um font weight, vou deixar bem fininho, vou colocar 300. Só lembrando que a fonte que você escolheu, ela tem que ter esse peso que você definir aqui. Se você não sabe como personalizar as fontes do seu site, está aparecendo agora um link aqui no iCard para você ser direcionado para um vídeo que te ensina como personalizar as fontes do seu site, maravilha? Então se você não sabe como configurar, passa lá nesse vídeo depois. Aí beleza, esses daqui são os estilos que vai ter dentro dessa classe txt_animado, que nada mais é do que estilização de texto. Aí você pode ir personalizando depois como você quiser, como mudar a cor da fonte, pode colocar também um text decoration, fique à vontade. Agora a gente vai partir para estilizar esse spam aqui, ó, que a gente criou esse spam e ele está vazio. A gente vai dar utilidade para ele agora. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar novamente a classe txt_animado e aí eu vou chamar o spam. E para esse spam, vou dizer que o position dele é relativo, porque a gente vai trabalhar daqui a pouquinho com position absolute. Então para não bugar, a gente coloca esse position relative aqui. E para o spam, por enquanto é isso. Agora a gente vai adicionar um pseudo elemento. Um pseudo-elemento nada mais é do que um elemento que não existe no HTML e a gente cria ele dinamicamente no CSS. Olha só como é que a gente faz isso. Vou chamar novamente a classe txt_animado e vou chamar novamente o spam. Só que dessa vez eu vou digitar o seguinte, ó, dois pontos, e aí eu vou chamar o pseudo-elemento before. Before significa antes, ou seja, eu vou adicionar um elemento dinâmico, né? Ou seja, eu vou criar um elemento com CSS que vai ficar antes dessa tag spam. É como se ele ficasse mais ou menos nessa posição aqui. E aí você me pergunta, tá, mas qual é o conteúdo desse before aqui? Bem simples, ó. Vou abrir aqui as chaves para a gente aplicar o estilo. E a primeira coisa que eu tenho que definir é o conteúdo dele. Então eu chamo a propriedade content e vou dizer que é vazio, porque a gente vai adicionar os textos daqui a pouquinho quando a gente estiver criando a animação. E além disso, se eu quiser dar um destaque para o meu texto que vai ficar mudando toda hora, né, que vai ficar dinâmico, eu posso chamar uma cor, né? Então eu vou chamar aqui a propriedade color e vou aplicar uma cor para ele. No caso, vou utilizar esse rosa aqui, ó, que é um rosa bem forte, tá vendo? Que acho que vai ficar com um destaque legal dentro do nosso site. Bora ver como o nosso site está ficando? Vou abrir aqui o meu site com o Live Server. E olha só, aqui dentro do meu site só tem a palavra você. Isso porque a gente ainda não criou as palavras que vão ficar sendo mudadas dinamicamente, né? A gente vai criar elas agora. Só que antes de a gente avançar, eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, eu peço que você se inscreva, porque assim você terá acesso a mais conteúdos como esse daqui, que vai agregar bastante em seus projetos.
E é claro, se você não tiver o sininho de notificação ativo, basta você ativar para ser notificado sempre que sair vídeo novo, beleza? E agora a gente vai dar sequência ao nosso projeto aqui, porque a gente vai criar as palavras que vão ficar sendo mudadas dinamicamente. E para a gente criar essas palavras que vão ficar mudando dinamicamente, a gente vai trabalhar com keyframes. Keyframes, para você que não sabe, é uma forma que a gente tem de criar animações dentro do CSS. E é bem simples trabalhar com elas. Olha só, primeiro eu vou chamar aqui, ó, @keyframes. A sintaxe dele é bem simples, né? É só o @keyframes e aí vem com esse identifier aqui, né? Se o seu veio sem identifier, não tem problema, porque a gente vai ter que apagar e a gente vai ter que dar um nome para essa animação. No meu caso, o nome da minha ação será apenas palavras. Aí você pode colocar o nome que você quiser, tranquilo? Agora, o que eu preciso fazer é escolher as palavras que eu vou utilizar para mudar dinamicamente dentro do meu site. Eu recomendo que sejam 5 palavras, beleza? Porque na estrutura aqui que eu estou montando, o ideal é que seja 5, porque se for menos ou se for mais, aí a gente vai ter que mexer com mais umas continhas matemáticas aí para que ele funcione de fato. Então, para esse modelo de vídeo aqui, para esse modelo de projeto, eu vou estar ensinando com 5 palavras, tranquilo? Então é o seguinte, ó, a primeira palavra, para a gente definir, a gente faz da seguinte forma. A gente vai digitar 0% e vai colocar uma vírgula e vai colocar 20%. Dessa forma aqui que tem que ser a estrutura, 0%, vírgula, 20%. E aí eu vou abrir e fechar chaves, e aqui dentro dessas chaves eu vou colocar o conteúdo do meu texto dinâmico. Então eu vou chamar a propriedade content, vou abrir e fechar aspas duplas, e aqui dentro das aspas duplas eu vou colocar a palavra que eu quero. No caso, né, como eu usei lá no modelo do projeto inicial, eu coloquei, se não me engano, foi a palavra deixou like, né? Vamos atualizar aqui, ó. Aí, ó, deixou like. Então, eu vou vir aqui e vou digitar no content. Deixou like. Maravilha! Aí que agora, fora dessas chaves, eu vou adicionar mais 2 posições na minha animação, que no caso vai ser de 21%, 40%. Você tá vendo que a gente está aumentando de 20 em 20, né? Esse 0%, esse 20% são as keyframes, né? Ou seja, a posição da nossa animação. Como a nossa animação vai se comportar quando ela tiver entre 21% e 40%. É mais ou menos dessa forma que funciona. Então, eu vou abrir e fechar chaves, e aí aqui dentro eu vou digitar novamente content, e vou digitar a segunda palavra. Então eu vou colocar aqui, ó, ativou o sininho. E aí depois que eu coloquei esse content, eu vou vir fora das segundas chaves e vou adicionar novas posições na minha animação, que no caso seria 41%, 60%. Aí eu vou chamar o content e vou digitar a terceira palavra ou a terceira frase. No caso, eu vou colocar aqui, ó, já comentou? E aí é só a gente ir seguindo, fazendo isso de 20 em 20, né? Como aqui parou em 60%, eu vou colocar aqui, ó, 61%, 80%. E aí eu vou abrir e fechar chaves, dentro das chaves eu coloco a propriedade content, abro e fecho aspas duplas no valor da propriedade e coloco a frase ou a palavra que eu quero. E no final, na estrutura das suas keyframes tem que estar assim, ó, 0 a 20%, depois 21 a 40%, 41 a 60%, 61 a 80% e 81 a 100%. Claro que se você tiver mais ou menos palavras, você precisa dividir 100 pela quantidade de palavras que você tem. No caso aqui, se eu tivesse 4 palavras, eu teria que colocar aqui de 0 a 25%, a de 26 a 50% e assim vai. Então você tem que fazer esse cálculo aí para conseguir adequar a sua animação de acordo com a quantidade de palavras que você quer, tranquilo? E aí, com isso aqui feito, eu vou voltar aqui no meu pseudo elemento before e vou chamar a animação para dentro dele. E para eu chamar essa animação, eu vou trabalhar com a propriedade animation. E aí a primeira coisa que eu preciso fazer é chamar o nome da minha animação, que no caso aqui, ó, foi palavras. Então eu vou dar um Ctrl C, vou vir aqui dentro de animation e vou dar um Ctrl V. E aí depois disso eu vou dar um espaço e eu vou determinar quanto tempo vai levar para que essa animação aqui seja concluída. Ou seja, quanto tempo vai levar para sair dessa primeira frase e chegar até a última frase. No caso, eu vou colocar aqui apenas 20 segundos, mas você pode colocar o tempo que quiser. E além disso, eu também quero que a minha animação seja infinita. Ou seja, quando ela chegar aqui nessa última frase, eu quero que ela volte para a primeira. Então eu vou dar um espaço depois do tempo e vou chamar o valor infinity, tranquilo? E aí, com isso aqui feito, olha só como já ficou lá no nosso site, ó. Eu tenho aqui, ó, você já ativou o sininho de notificação? Você já comentou? Ou seja, ele tá mudando já dinamicamente, né? Porque a gente já colocou a animação. Então, se você quiser parar por aqui, fique à vontade, porque já tá mudando dinamicamente o texto, né? Da forma que a gente propôs.
Porém, a gente tem que adicionar mais alguns efeitos, como por exemplo, ó, esse efeito sendo digitado, né? A gente tem que adicionar esse cursor, e aí ó, ele apaga, depois ele escreve novamente. É como se realmente tivesse alguém digitando isso. Então o que a gente precisa fazer é voltar lá para o CSS para a gente criar esse cursor aqui. Para criar o cursor, eu vou trabalhar novamente com um novo pseudo-elemento, né? Como esse elemento não está criado aqui dentro do HTML, a gente vai criar ele com CSS. Então eu vou chamar aqui ó, novamente a classe txt_animado, vou chamar novamente o span, e aí eu vou colocar dois pontos, só que ao invés de before, será after, ou seja, depois. Então, esse before a gente adicionou um pseudo-elemento antes do span, e com o after a gente consegue colocar um pseudo-elemento depois do span. Então, olha só o que a gente vai fazer agora. Primeiro, eu vou dizer que o conteúdo dele, né, ou seja, o content é vazio, então eu vou colocar aqui só aspas duplas. E aí eu vou dizer que o position dele é absolute. Eu preciso declarar esse position absolute aqui, porque no span a gente disse que o position dele é relativo. Vamos definir para esse pseudo-elemento uma altura, então eu vou chamar a propriedade height e vou dizer que ela é 100%. E aí depois da altura, eu já vou colocar logo uma cor para esse elemento aqui. Então eu vou chamar a propriedade border left, porque eu quero trabalhar apenas com uma borda desse nosso elemento aqui. Então eu vou dizer que essa borda do lado esquerdo vai ter 2 pixels, será sólida e será na cor rosa, né? Que será a cor do texto que vai ficar mudando dinamicamente. Aí com isso aqui, ó, o cursor já apareceu aqui, porém ele não tem animação nenhuma, né? Ele tá aqui travado, sem fazer nada. E eu também tô achando ele muito colado aqui na palavra, né? Vamos mudar isso? Eu vou voltar aqui no meu pseudo-elemento after, vou chamar a propriedade right e vou dizer que ele tem uma distância de menos 10 pixels, porque ele vai distanciar um pouco mais das palavras. Tá vendo só como já ficou mais afastado? Agora a gente já vai aproveitar e também já vai aplicar uma animação para ele ficar piscando, né, como se fosse de fato um cursor de texto. Para fazer isso também é muito simples, a gente vai trabalhar novamente com keyframes. Então olha só, eu vou vir aqui em cima dessa keyframes palavras, né, não importa a ordem, pode ser em cima, pode ser embaixo. Vou chamar novamente aqui a regra keyframes, e aí tem esse identifier aqui, ó, vou apagar e vou colocar o nome da animação que eu quero. No caso será apenas cursor. E aí o valor dessa minha animação, eu vou dizer que em 0%, ou seja, no início da minha animação, eu quero que esse meu cursor tenha uma opacidade, então eu vou chamar a propriedade opacity e vou dizer que o valor do opacity será 0, né? Ou seja, a opacidade dele vai ficar totalmente zerado, então ele vai ficar transparente. Só que para isso eu também preciso dizer que o meu pseudo-elemento after, normalmente, né, fora da animação, ele vai ter um opacity de 1, ou seja, ele vai ficar totalmente visível. Aí agora o que eu preciso fazer é chamar essa animação para o meu pseudo-elemento after. E para chamar essa animação, eu chamo a propriedade animation, depois eu vou chamar o nome da minha animação, que no caso é cursor. Aí eu vou dar um espaço e eu vou dizer quanto tempo eu quero que leve para o meu cursor ficar piscando. No caso, eu vou dizer que ele vai levar um total de 0,5 segundos, ou seja, meio segundo. E aí eu também vou querer que ele fique infinito, ou seja, eu não quero que a animação acabe. Eu quero que quando ela terminar, ela volte para o ponto inicial. Então eu vou dizer, depois do tempo aqui, vou dar um espaço e vou dizer que é infinity, tranquilo? Aí com isso aqui feito, ó, olha lá, o meu cursor ele já está piscando como se fosse de fato um cursor de texto. Só que eu tô achando ele muito rápido, então vou aumentar aqui um pouquinho de nada esse tempo. Ao invés de meio segundo, vou colocar 0,8 segundos, né? Que aí eu acho que já ficou um pouco mais realista, tá vendo só que massa? Agora a última etapa, né, só que restou a gente fazer, é fazer com que esse cursor passe por cima da frase que a gente quer esconder, né? Que aí ele vai dar o tempo de mudar e aí depois ele vai aparecer, revelar a nova palavra que a gente escolheu. Para fazer isso, a gente também vai trabalhar com keyframes, tranquilo? Só que vamos fazer alguns testes antes para a gente ver até onde esse cursor vai quando ele apagar totalmente a palavra. Então, para isso, o que é que eu preciso fazer? Eu vou vir aqui no meu pseudo-elemento after e vou dizer que o width dele é de 100%, tranquilo? Quando eu faço esse width de 100%, ó, ele veio aqui para pertinho do J. Ou seja, esse daqui é todo o tamanho do meu span. Então, meu span só vem só até aqui. Então, o que eu preciso fazer é conseguir fazer um cálculo para que esse meu cursor ele fique sempre antes de toda essa palavra aqui. E além disso, né, que a palavra possa ficar escondida. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou tirar esse 100% do width. E aí, dentro do width, eu vou chamar a função calc, que serve para a gente fazer um cálculo matemático dentro do CSS. E aí eu vou dizer que ele vai ter 100%, né, de largura, né, que a gente já definiu. Só que eu vou querer adicionar mais 10 pixels. Bruno, o que são esses 10 pixels?
tentativa e erro, porque eu quero compensar, porque o meu cursor, ó, ele estava antes do J, lembra quando o J estava aparecendo, ele estava um pouco antes, só que agora, ó, ele ficou um pouco mais aqui para dentro, tá vendo, ó? Só que ainda assim, se a gente der um zoom, olha lá o que está acontecendo, ó, esse cursor está passando por cima dessa perninha do J aqui, então a gente precisa aumentar esse 10 pixels, ao invés de ser 10, será 15, que aí, ó, ele já ficou um pouco mais afastado da palavra e agora me parece que ele não tá conseguindo passar por cima de mais ninguém, ó. Ainda tá um pouquinho encostado aqui, mas se não for incômodo você pode manter, mas eu vou aumentar um pouco mais para 18 pixels, que aí agora sim ele já está passando por cima de toda essa palavra aqui. Então é dessa forma aí que você consegue estar fazendo esse ajuste. Você pode fazer um cálculo matemático para compensar, né, para que esse cursor não fique cortando a nossa palavrinha. Aí agora o que eu preciso fazer é esconder essa frase aqui, ó, porque eu não quero que essa frase fique aparecendo quando o cursor estiver nessa posição aqui. E para eu esconder essa frase, basta eu pintar esse pseudo-elemento. Então eu vou chamar aqui a propriedade background color e vou utilizar a cor de fundo do meu background, que no caso aqui, ó, é preto. E olha aqui, ó, como é que ele já tá ficando, ó. Ele já tá começando a esconder a palavra, porém ele tá piscando, tá vendo? Não é dessa forma que eu quero que fique a minha animação, né? Porque ele tá ficando com background, mas ele tá mostrando a palavra de novo e não é isso que precisa acontecer. Para corrigir isso, é bem simples, ó. Ao invés de eu trabalhar com opacity aqui na minha animação, eu vou trabalhar apenas com a borda desse meu elemento. Lembra que a gente adicionou um border left para o pseudo elemento? Então a gente vai trabalhar com ela. Tanto é que eu vou só copiar essa propriedade aqui do border left, vou tirar esse opacity daqui de baixo e vou substituir pelo border left. Ele vai ter o mesmo valor, né, daqui de fora da animação. Com a única mudança é que, ao invés de ser a cor rosa, né, que é a cor do cursor, eu vou colocar a cor preta, que é a cor do meu background. Aí quando eu faço isso, ó, agora só o cursor fica piscando, enquanto o background color, né, que a gente aplicou na cor preta, está escondendo totalmente a palavra. Então é esse tipo de coisa que a gente quer que aconteça. Quando o meu cursor estiver posicionado aqui, a palavra vai ficar escondida. Aí agora a gente vai aplicar a animação para que esse cursor ele fique revelando a palavra. E também, né, é importante que a gente tire esse opacity daqui do pseudo elemento, porque não é mais útil para a gente. Então, com isso aqui feito, agora a gente vai partir para a animação do cursor, né, para que ele fique indo e voltando, revelando e escondendo a palavra. Para criar essa animação, é bem simples também. Eu vou chamar novamente @keyframes. Vou dar um nome para a minha animação, que no meu caso aqui vai ser apenas digita. Aí você coloca o nome que você quiser. Aí agora eu posso começar a definir quais serão os posicionamentos das keyframes dentro da minha animação. Essa animação aqui, ela vai ser um pouco mais específica, porque a gente vai trabalhar com momentos específicos da nossa animação, tranquilo? Então, olha só o que a gente precisa fazer. Primeiro eu vou definir a condição inicial da minha animação. Então, olha só o que você vai ter que digitar. 10%, 15%, 30%, 35%. Aí você coloca outra vírgula e agora coloca 50%, depois outra vírgula, 55%, outra vírgula, 70%, depois outra vírgula, 75%, outra vírgula, 90%, outra vírgula, 95%. É dessa forma aqui que tem que ficar a configuração inicial da sua animação. Eu sei, é um pouco confuso isso daqui, mas tente digitar nessa ordem que eu defini para você, beleza? 10, 15, 30, 35, 50, 55, 70, 75, 90, 95. Dessa forma aqui, você consegue definir o estado inicial da sua animação. Depois que você digitou isso, você vai abrir e fechar chaves e vai dizer que o if é 0. Só isso aqui. Agora a gente vai definir a condição final da nossa animação, ou seja, como a nossa animação vai se comportar quando ela estiver no final. Então, para isso, eu vou sair dessas chaves aqui da primeira condição, né? E eu vou definir o seguinte: 5%, 20%, 25%, 40%, 45%, 60%, aí outra vírgula 65%, outra vírgula 80% e por fim você coloca uma nova vírgula e coloca 85%. Essa daqui é a condição final da nossa animação, como a nossa animação vai estar no fim quando ela, né, concluir. Então olha só, aí agora eu vou abrir e fechar as chaves e eu vou dizer o seguinte, vou dizer que o if dela vai ser exatamente igual a esse cálculo matemático que a gente fez aqui em cima no pseudo elemento after. Então eu vou só dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V, que aí ele fica na condição inicial, né? Que aqui inicialmente o nosso cursor ele vai ficar posicionado no final da palavra, mas é quando a animação entrar em ação, ela vai para o início da frase, né?
E aí depois, quando ela estiver avançando aqui na animação, ela vai para a condição inicial, ou seja, para depois da frase. É um pouco chato, eu sei, é muita coisa para entender, eu tô tentando explicar da melhor forma possível, mas se você estiver gostando da minha explicação, do meu esforço aqui pelo menos, né, deixa o like aqui nesse vídeo, não custa nada, e se você também estiver gostando do projeto, comenta aqui embaixo, né, sugestões de outros projetos que eu posso estar trazendo futuramente. Então agora, só o que restou a gente fazer é aplicar a animação dentro aqui do nosso pseudo elemento after, né, que é o nosso cursor. Para isso, eu já vou aproveitar essa propriedade animation aqui. Eu vou vir aqui depois desse infinity e vou colocar uma vírgula. E aí eu vou chamar novamente a animação aqui, ó, digita. Eu vou chamar ela aqui, né, o nome da minha animação, e aí eu vou só aplicar alguns valores que eu quero que aconteça. Por exemplo, eu quero que leve 20 segundos para a minha animação ser concluída. É importante que esse valor aqui, ó, seja igual à quantidade de tempo em que as palavras serão substituídas. Se você colocar mais ou menos tempo, pode ser que role um desencontro, né? Pode ser que quando iniciar a animação de apagar a palavra, no meio disso a palavra mude, e aí fica totalmente sem sentido aquilo. E aí depois do tempo, eu vou chamar o valor da propriedade steps. Esses steps aqui, eles servem para determinar a suavidade que a animação será executada. No caso, eu testei aqui com 15, mas daqui a pouco eu vou mudar isso daqui para você ver o que é que acontece. E aí depois dos steps, eu vou colocar aqui outro espaço e vou dizer que a minha animação é infinita. Ou seja, quando ela acabar, ela vai voltar para o ponto inicial para executar novamente. Aí com isso aqui feito, olha só como ficou a nossa animação do texto dinâmico. Olha lá! Deixou o like, e aí ela vai apagar a palavra e vai, ó, aparecer a nova. Ativou o sininho, e aí ela vai apagar novamente e vai aparecer uma nova frase. Você já comentou? Cara, fala sério, muito simples fazer isso e de pensar que a gente consegue criar isso daqui só com CSS, cara. Muito simples. E sobre os steps, ó, você tá vendo que o texto ele tá sendo digitado justamente como se fosse alguém digitando. Mas se eu aumentar esses steps aqui, ó, por exemplo, ao invés de 15 eu colocar 80, olha só como é que fica a minha animação, ó. É como agora se tivesse uma espécie de scanner passando por cima, tá vendo? Ó? Ele meio que fica um pouco mais suave na hora de digitar. Aí você pode estar brincando com esses steps aqui, se você quiser algo mais suave ou se quiser apenas como se alguém estivesse de fato digitando, né? E como eu estava dizendo, olha só o poder do HTML e do CSS, né? Sem JavaScript a gente conseguiu criar esse efeito muito da hora. Então agora, se você quiser aprender, né, conhecer um pouco mais do poder do HTML e do CSS, eu quero te convidar para participar do treinamento modo front-end. Se você tiver interesse em dominar as tecnologias do front-end e começar a tirar as ideias da sua cabeça, né, transformar em projetos reais, né, e quem sabe até ganhar bem com isso, você pode estar participando do treinamento modo front-end. No primeiro link aqui da descrição, quando você clicar, será redirecionado para uma página onde você poderá saber um pouco mais sobre o treinamento. E se for do seu interesse, né, e quiser começar a dominar de fato o front-end, o HTML, CSS e JavaScript, você será bem-vindo no treinamento modo front-end. Então, enfim, eu espero que você tenha gostado desse projeto, né, que tenha sido fácil aí para você. Se ficou alguma coisa confusa, não esqueça de comentar aqui embaixo que eu terei imenso prazer em sanar as suas dúvidas. E é claro, gostou do vídeo? Deixa o like aqui, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações. Agora na tela está aparecendo mais 2 vídeos que vão te ajudar bastante em seus projetos aí na sua casa, né? Você pode estar aprendendo novos efeitos, ou então você pode estar criando um portfólio do zero para apresentar para seus amigos, para seus familiares, enfim, tá aí agora os 2 vídeos na tela para você aproveitar. Eu me despeço por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Falou, Programmaker! Tchau!